Bom dia, turminha. Continuando a nossa aula dos gêneros textuais e lembrando vocês que na primeira aula eu coloquei as habilidades, né? Então, as habilidades é a EF 69 LP 55 e a EF 08 LP 04B. E eu descrevi cada uma delas na primeira aula, ok? Bom, hoje nós vamos ver os textos dissertativo ou argumentativo. Esses textos ele tem a finalidade. Quais são? Expor um tema ou assunto por meio de argumentação. Então, a argumentação são as suas ideias, o seu ponto de vista, o que você pensa sobre aquele assunto. Elas são marcadas por a defesa de um ponto de vista, né? Então, você vai falar, por exemplo, quando nós vimos aquele texto das tatuagens, né? Então, nós temos opiniões contras e opinião a favor. Então, o leitor ele vai ler, vai ver qual é a opinião do leitor e vai decidir qual que é o seu ponto de vista, a sua opinião sobre determinado assunto. Então, eles tentam persuadir o leitor. Toda vez que a gente tem um texto argumentativo, esse escritor ele vai tentar fazer com que o leitor tenha a mesma opinião dele, certo? Então, por isso que a gente tem que ouvir vários pontos de vista para decidir qual que é a nossa opinião sobre determinado assunto. Como que é a estrutura desse texto, o dissertativo argumentativo? Ele tem uma tese, que é onde o escritor vai fazer a apresentação, a antítese, que é o desenvolvimento daquele tema, e a conclusão, né? Quais são os exemplos de textos dissertativos e argumentativos? O editorial jornalístico, carta de opinião, uma resenha e um artigo, correto? Nas próximas aulas eu vou também colocar os exemplos, né? Vou colocar jornais e vou mandar os links para vocês, ok? Bom, vou dar um tempinho para vocês copiarem a aula de hoje. Então, texto dissertativo argumentativo. Daqui a pouquinho nós temos a última aula dos gêneros textuais, a penúltima, né? Obrigada.